Neemias, capítulo 1. Nós vamos aprender um pouco com Neemias. Eu até mesmo já ministrei sobre alguns textos de Neemias, e hoje nós vamos compartilhar sobre algumas atitudes que Neemias teve. E algumas características que esse homem possuiu e que muito nos ensina. Neemias, ele somou oração à atitude, e ele teve como resultado muros reconstruídos. E nós vamos ver aqui quais são os passos que Neemias deu, quais são as características que esse homem possuiu e que pode muito nos ensinar. Neemias, capítulo 1, todos abriram, amém? Amém? Glória a Deus. Quero que você me acompanhe. Eu estou na linguagem de hoje. Diz o seguinte: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes. Tem alguém grávida aqui? Tem? A gente tem, assim, pessoas que querem engravidar, que vão engravidar lá na frente, como Jaqueline, Keila, Viviane. Porque eu quero dar a sugestão, né? Quem sabe vocês colocarem aí o nome do filho de vocês? Artaxerxes. Ô, glória! Até você decorar o nome do seu filho, vai levar um tempo. Rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, aí é um bom nome, não é? Não é isso, queridos? Me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícia da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado da província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido cortados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus dos céus, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. E com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a eles: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu vos espalharei entre as nações. Mas se depois disso, talvez voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu o livraste do cativeiro, com o teu grande poder e com tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Então,
eu vou contar, o que eu vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado do Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus dos céus e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o seu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: então, pedi ao rei um favor para que me desse cartas para os governantes das províncias do Eufrates, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Zaf, o guarda florestal do rei. E aí ele vai pedindo uma sequência, né, de pedidos para até que ele chegasse à terra onde o seu povo estava e onde exatamente haveria necessidade de alguém se colocar na brecha para que os muros fossem restaurados. Olha o que o versículo 10, o 8, no finalzinho, diz o seguinte: e o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Quem estava com Neemias? Quem estava com Neemias? Neemias conseguiu autorização, permissão. Neemias, ele era um servo, ele era um escravo. Ele conseguiu permissão para sair ali do seu serviço, e não só simplesmente sair, ele tinha tudo o que ele precisava, porque ele era influente. Foi isso, queridos? Ele era bonzinho, muito bonzinho. A gente acabou de ler que Neemias era uma pessoa triste ou alegre? Alegre. Porque no primeiro dia em que ele apareceu triste, chamou a atenção de quem? Do rei. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo, olha só, o pastor Kleber ministrou aqui semana passada sobre Jó, que com tantas perdas, dificuldades, em nenhum momento a gente vê na Bíblia Jó se revoltando contra Deus. Lembram disso? Pelo contrário, era um homem que orava constantemente e adorava a Deus. Da mesma forma, Neemias aqui, ele estava numa terra que não era dele, ele estava como escravo, mas é claro para a gente que, quando ele aparece aqui, você está triste? Aqui na minha Bíblia é uma pergunta, na sua também é? O que demonstra aqui que não era um sentimento comum no coração de Neemias. Neemias era uma pessoa alegre. Olha o que diz aqui no versículo 10 do capítulo 2. Mas Sambalate, ele primeiro conseguiu tudo, Neemias, tudo que ele pediu, ele conseguiu porque Deus estava com ele. Não era porque ele foi com cara de tristezinho, tadinho do Neemias, aí o rei ficou com peninha dele, libera, tadinho. Não foi isso, era porque ele primeiro tomou uma atitude de orar a Deus, Deus era com ele, e Deus começou a abrir portas. Diz para quem está do seu lado assim, Deus é Deus que abre portas. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo
para ajudar o povo de Israel. E eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer na cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. O que a gente aprende aqui? Eu quero compartilhar algumas características aqui de Neemias, que nos ensinam muito. Primeira característica, Neemias não olhava somente para a sua condição pessoal. Quando seu irmão chegou contando a notícia, a má notícia, quanto é que já receberam má notícia? Gente, poucas pessoas. Parabéns, queridos, vocês são privilegiados. Tem gente que não recebe má notícia, não. Amor, é melhor a gente, Pastor Kleber, é melhor a gente grudar em algumas pessoas. Tem gente que não recebe má notícia. Eu recebo má notícia. Infelizmente, não gostaria. Mas como a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, eu recebo também má notícias. E Neemias, ele recebeu essa má notícia. Só que Neemias, ele não ficou olhando para a sua posição. Espera aí. O povo está desse jeito, a cidade está dessa forma, está tudo destruído, o povo está sofrendo, está oprimido. Mas eu estou aqui servindo ao rei. Mesmo sendo escravo, mas eu estou aqui, eu estou bem. Ele não olhou, a primeira característica de Neemias, ele não olhava somente para a sua condição pessoal. Neemias, logo nos primeiros versículos, a gente leu que assim que ele recebeu a notícia, o que ele fez? Lá no capítulo 1, versículo 4, o que diz aí na sua Bíblia? O que diz aí no versículo 4 do capítulo 1? Neemias ficou o quê? Está acontecendo isso? Mas aí não é problema meu, isso aí é consequência do pecado, eles plantaram, eles estão colhendo, não é mais meu problema. Foi isso, queridos? Sim ou não? Não, então vamos responder com vontade, amém? Não. Qual foi a atitude de Neemias assim que ele recebeu a notícia? Ele chorou. A Bíblia diz aqui o seguinte: então me sentei e chorei, e durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Ou seja, a atitude de Neemias foi só chorar? Ele chorou, sentiu dor, ele ficou triste, mas ele logo em seguida fez o quê? Ele orou, ele buscou a Deus. Queridos, ele demonstrou, Neemias, compaixão, tristeza, mas também indignação pela situação do seu povo. E hoje, como você está em relação a algumas pessoas ou algumas circunstâncias familiares, seja no seu trabalho, como você tem agido? Você tem ignorado ou você tem realmente feito como Neemias? Você tem sentido compaixão pelas pessoas que estão perdidas? Você tem sentido compaixão pela dificuldade dos outros? Você tem cumprido o que a Bíblia diz? Chorar com os que choram e sorrir com aqueles que sorriem? Qual o tipo de atitude que você tem tido nesses dias? Neemias, ele não foi insensível à dor do seu próximo. Ele não foi indiferente ao sofrimento da pessoa que estava próxima dele. Qual a sua atitude em relação aos perdidos, à dificuldade das pessoas? Assim como Jesus, Neemias nos ensina muito, queridos. Muitas vezes, o que a gente vê nesses dias são pessoas tão focadas nela mesma, no seu próprio eu, nos seus próprios planos, nos seus próprios desejos, que esquecem que do seu lado tem pessoas que precisam. Tem pessoas que necessitam de um olhar diferente, de alguém que possa realmente ser como um agente de Deus, como nós temos declarado nesses dias. E Neemias foi essa pessoa.
Neemias era um homem que tinha um olhar para o outro, assim como Jesus. Jesus não olhou para si mesmo, ele olhou para você que está aí sentado hoje me ouvindo. Ele olhou para você, que hoje muitas vezes fica tão voltado a si mesmo, nos seus problemas, nas suas circunstâncias. Ah, tadinho de mim, sou eu que estou sofrendo. E tem gente em pior situação que você, e você não faz um nada. Neemias poderia fazer assim, poderia ou não poderia, queridos? Ah, eu estou aqui, eu estou junto com o rei, eu estou bem alimentado, eu não estou correndo risco. Para que eu vou me envolver com isso? Uma segunda característica de Neemias é que ele não deixou suas emoções direcionar, guiar suas atitudes. Porque aqui diz que ele chorou, ele sentou e chorou durante alguns dias, mas ele logo em seguida diz o seguinte: eu não comi e fiz a Deus uma oração. Quantas pessoas ficam presas nas suas emoções, aí é outro extremo, aí se envolve tanto com o problema do outro, que chora com o outro, mas não faz mais nada. Não ora mais ao Senhor. Eu nem vou fazer a pergunta aqui, qual foi o último dia que você teve um momento a sós com Jesus? Ou quantos minutos você tirou diante de Deus, você e Ele, sozinho? Qual foi sua atitude quando você recebeu uma notícia muito ruim? Você só ficou no choro? Você só ficou olhando para o seu problema? Ou você chorou, mas imediatamente você lembrou que existe um Deus que se importa contigo e que Ele pode fazer milagres? Queridos, quando eu perguntei na questão de quem aqui ouve, recebe mais notícia, ou quem passa por situação complicadas, delicadas, problemas, isso é claro, é fato, a maioria, todos nós. Mas o que difere hoje, quem está vencendo essas situações difíceis? Ou quem está alimentando, porque tem pessoas que gostam de alimentar o seu problema, gostam de esticar o seu problema. Neemias poderia ficar ali até conversando com o rei: olha, rei, a minha cidade está lá destruída, meu povo perseguido, já não tem mais ânimo nem para levantar um tijolo, quanto mais levantar o muro inteiro. Deus, eles não conseguem nem, se levantar para fazer uma oração de 5 minutos. O que diferencia hoje nós cristãos, de pessoas hoje, cristãos, que estão passando por N problemas, é que nós temos um Deus, que se você orar, Ele responde o seu clamor. Porque está bem claro aqui, Neemias orou, e ele não orou só uma vez, ele teve intimidade com Deus, porque aqui no versículo 11 diz que assim que ele chegou em Jerusalém, ele não contou nada para ninguém de tudo que Deus havia posto no meu coração. Ou seja, para você saber o que está no coração de Deus e Deus colocar para você todas as estratégias para você restaurar os muros da sua vida, do seu coração, das suas finanças, do seu grupo familiar, de todas as áreas da sua vida, você tem que ter intimidade com Deus. 5 minutos de oração não vai fazer com que os muros sejam restaurados, queridos. Não vão, queridos. Adolescentes, vocês querem alcançar o melhor de Deus em toda a sua vida, seja na área profissional, em qualquer área, seja na área de relacionamento, tenha intimidade, tempo com Deus. Ore. Ah, mas pastora, eu não sei como orar, querido. Chega a Deus, eu não sei como orar. Mas olha, eu quero dizer que eu quero que o Senhor me ensine como agir em cada uma dessas áreas. Daqui a pouco você está orando 10, 20, 30 minutos. Deus, eu nem sei como começar a oração.
Mas o que eu sei é que eu preciso ter o Senhor como meu melhor amigo. O que eu sei é que o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa, e é do Senhor que eu preciso para viver. Neemias tinha esse entendimento, queridos. Sabe por quê que muitas das vezes, quando a gente fala aqui dos muros de Jerusalém, quando a gente fala aqui da cidade, desse povo destruído, a gente está falando de cada um de nós. Sabe, porque muitas das vezes, dentro das igrejas, começa a pipocar muitos e muitos e muitos problemas. Por que muitas das vezes, dentro das igrejas, muitos muros são derrubados, o diabo entra e derruba mesmo. Muros de relacionamento conjugal, muros de finanças. Porque não tem intimidade com Deus, já perdeu, já passou, isso não é uma realidade hoje. Nós temos falado aqui, queridos, eu sou uma que falo muito isso. Deus não está interessado em religiosos. Aquele que vem domingo após domingo para cumprir, sabe, uma religião, para cumprir um ritual. Deus quer te encontrar no seu quarto. Deus quer te encontrar, queridos, é na sua escola, é na sua sala, é na sua cozinha. Deus quer encontrar com você, Deus quer fazer com que você fique sensível, como fez com Neemias. Neemias, quando chegou em Jerusalém, já tinha o projeto pronto dentro dele, porque o próprio Deus, em comunhão com ele, estabeleceu como iria reconstruir os muros. Você quer reconstruir muros perdidos na sua vida? Você precisa ouvir de Deus. Quantas pessoas dependem? Não, tem que ser o pastor Kleber. Olha só, pastor Kleber, eu estou com um problema. E só o Senhor pode resolver. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos aqui para orientar segundo a Bíblia. Nós estamos aqui para discipular segundo a Bíblia. Nós estamos aqui para ajudar segundo a Bíblia. Mas não fique escandalizado, nós não resolvemos problemas de ninguém. Não temos poder para resolver problemas de ninguém. Mas nós temos autoridade, no nome de Jesus, dizer para você, que se você tiver comunhão e intimidade com o Espírito Santo de Deus, os seus problemas serão pequenos diante do poder de Deus na sua vida. Eu ouvi aqui o Sidney ministrando a semeadura. E nesse, como eu falei, nós estávamos num retiro de pastores, esse final de semana, com o privilégio de ter lá a pastora Lisa conosco, a pastora Angélica e outros pastores, que foi um momento muito especial de Deus. E conversando sobre N coisas, N testemunhos, e uma pessoa compartilhou lá de um testemunho, de um casal, né, um rapaz que ele vai, vocês vão ouvir aqui no Sec News, eu não sei em qual Sec News ele vai aparecer, se daqui a um mês, eu não sei, mas eu vou adiantar aqui. Muito interessante que ele trabalha com consertos de carros, ele não só conserta, mas sabe aquele carrinho que você diz que não é, está acabado, ele vai e transforma aquele carro num carro bem, sabe, show. Ele transforma carros, pega carros que não tem valor nenhum e transforma ele num carro novo. E essa pessoa chegou para o pastor Gilson e falou assim, pastor Gilson, eu estou com um dinheiro aqui. Ele falou que isso foi antes de sair o envelope do projeto Europa. Ele disse, estou com dinheiro aqui, que eu senti, foi Deus que falou comigo, para eu depositar lá, pastor Ralph já tinha ido para a Europa. Pastor Gil, tu dá seu jeito, não sei como é que o senhor vai fazer, mas deposita lá, porque esse dinheiro é para o pastor Ralph. Eu quero semear, eu vou fazer isso todo mês, eu vou semear na vida deles lá. Eu quero ser um que venha realmente estar semeando todo mês. E ele falou assim, mas pastor, olha só, esse dinheiro é o dinheiro que eu estou juntando para colocar o telhado da minha varanda. E o que acontece? Estou juntando, não estou conseguindo colocar o telhado. Deus falou comigo, semeia. Semeia esse valor todo no projeto Europa. E assim ele fez.
Ele até, pastor Justo, comentou, poxa, logo em seguida veio o envelope, eu fui lá e dei o envelope para ele. E o que aconteceu, queridos? Depois que ele semeou tudo que ele tinha, que era o valor do telhado, ele estava juntando e não conseguia fazer o telhado, o que acontece? Deus fez com que supriu completamente a necessidade dele, deu dinheiro para ele e rapidamente ele fez o telhado. Esse casal tem um filho de 4 anos. Essa criança estava brincando no quarto, tinha lá o local do ar-condicionado, onde iriam colocar o ar-condicionado, ainda não tinha colocado o ar-condicionado e ali tinha um buraco. A criança de 4 anos entrou naquele buraco. E aonde a criança caiu, queridos? No telhado. Se a criança tivesse caído, se o telhado não tivesse ali, a criança iria morrer, porque ele caiu do 3º andar. Vou dizer algo para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. A criança está viva, nada aconteceu com aquela criança, e ficou claro para aquela família. O dinheiro que eu semeei, eu reconhecendo que Deus era Senhor também das minhas finanças, Deus guardou meu filho. Queridos, aí você me disse, como eu falei hoje cedo no grupo aqui no curso do intensivo de grupos familiares, ainda tem gente que diz que Deus não existe. Ainda tem gente que não acredita no poder de uma oração. Quando nós estamos aqui, abrindo parênteses aqui, semeando no Projeto Europa, no Reino de Deus, eu vou dizer algo para você. Deus cuida das suas finanças. Deus guarda o que você tem. E não só isso, Ele multiplica. Deus abre portas, queridos. Quem segurou aquela criança foi o próprio Deus. Mas havia ali a prova de que Deus, Ele tinha... Gente, eu fico pensando, quando o pastor Justo contou, eu falei, Deus, que coisa linda. De repente, se ele não tivesse semeado, estaria juntando até hoje. Porque ele disse que vinha juntando há muito tempo e até então não conseguia fazer o telhado. Foi ele semear que o dinheiro apareceu e ele tomou uma atitude já de construir o telhado. Isso é tremendo, queridos. Eu não sei você, mas eu me alegro muito no Deus que cuida de nós. Sabe, eu ouvindo isso, eu me alegrei tanto com eles. Eu falei, gente, Deus é muito bom. Deus é muito bom. E Ele se importa com você. Qual é o muro da sua vida que está destruído? Qual é o muro da sua vida que o diabo entrou para destruir? Aqui, como nós lemos, esses homens como Sambalate, simbolizando aqui demônios, Tobias, assim que eles souberam que alguém estava se colocando na brecha, imediatamente o que eles fizeram? Começaram a zombar, começaram a confrontar o povo de Deus. Assim que você se posiciona, não, eu não abro mão do melhor de Deus na minha vida. Queridos, o diabo vem. Ah, mas ele vem para te atacar, ele vem para atacar sua saúde, suas finanças, sua vida conjugal, mas a sua atitude em relação a isso vai ditar onde você vai chegar. Amém, queridos? Então, Neemias foi um homem que não deixou as emoções conduzir a vida dele. Pelo contrário, ele se posicionou. Ele tomou uma atitude, eu vou orar, eu vou buscar de Deus. E além de buscar de Deus, né, além dele orar, o que ele fez? Ele tomou a atitude de ir ao rei. Muitos param, não, eu orei, Deus sabe de tudo e pronto. Precisamos somar oração à nossa atitude, amém? Amém, queridos? A oração, ela é o início de uma, ela motiva a gente a uma atitude a ser tomada. Da mesma forma que Neemias não ficou preso às suas emoções, preso
as suas emoções, ele correu para buscar de Deus. Ele reconheceu que ele precisava de uma intervenção divina. Quantos aqui precisam de um milagre e você sabe que só Deus pode fazer isso? Quantos? Eu também. Eu tenho áreas na minha vida, porque eu sei que só o Espírito Santo de Deus pode agir. Mas há uma certeza, uma convicção que o meu Deus, Ele é poderoso e no tempo dEle as coisas vão acontecer. Amém? Terceira característica. Primeira foi, Neemias, ele não olhava somente para a sua condição, o quê? Pessoal. Segunda característica, ele não deixou suas emoções guiar suas atitudes. Era um homem que orava, era um homem que dependia de Deus, era um homem que reconhecia que Deus podia fazer milagres na sua vida. Era um homem que tinha intimidade com o Espírito Santo. Mas terceira característica, Neemias era um homem de atitude. Ele entregou tudo a Deus e pronto, e acabou, e voltou a trabalhar com o rei. Foi isso que ele fez? Foi ou não, queridos? Ele foi em direção a quem? Ao rei. Ele orou ao Senhor. Ele recebeu de Deus a orientação. Ele, pronto, agora eu vou, Senhor, debaixo da sua palavra, eu vou. Assim como Pedro estava andando sobre as águas, debaixo da palavra de Deus, ele olhava para Jesus, ele estava fixo em Jesus, debaixo daquela palavra, daquela presença, ele começou a andar sobre as águas, queridos. Jesus, nessa noite, Ele quer liberar uma palavra para você. Primeiro, te levar à intimidade com Ele. Segundo, dizer para você que Ele tem poder para destruir todas as vozes malignas que tentam se levantar contra a sua vida. A oração não deve ser um ponto final, mas o início para que algumas atitudes sejam tomadas. Depois da oração, Neemias partiu para a ação. Ele começou, então, ele pediu a permissão ao rei. E ele não só pediu permissão, mas ele pediu todas as coisas que eram necessárias para ele voltar a Jerusalém. Houve também uma atitude de ousadia ali em relação a Neemias, junto ao rei. Então, queridos, não pense que é somente orar. Não, eu estou com um certo problema na minha vida conjugal ou na minha vida financeira e eu estou orando. Amém, queridos, é isso mesmo. É o primeiro passo a ser dado. É a oração, a dependência de Deus. Qual é o segundo? A ação. Senhor, o que eu devo fazer agora? Você tem que pedir perdão à pessoa que te feriu. Mas Deus, eu vou pedir perdão a quem me feriu? Vai, porque você ficou triste com ela. As finanças não estão indo bem. Então qual é o passo a seguir? Depois da oração? Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu reconheço que Tu és o dono das minhas finanças, eu estou aqui semeando, sou fiel no dízimo, eu sou fiel, Senhor, nas semeaduras. Pai, agora eu quero organizar as minhas finanças. Deus, agora eu quero colocar aqui a minha conta. Eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo, eu preciso ajustar. Estou gastando demais aqui, então vou cortar. Vai organizar, são passos, queridos. Sabe por quê? Senão muita gente entra no que é místico. Ou tudo é o diabo, ou tudo é só oração. Tudo é intimidade com Deus. Eu estou falando de oração. O nosso Deus é Deus que fala conosco para que nós possamos agir. O pessoal aí assistiu, né? Moisés, não é isso? Essa série que passou agora aí na Record, gente, que todo mundo assistiu. Os 10 mandamentos, todo mundo sabe, todo mundo assistiu. Vocês imaginam se Moisés fosse só oração, e os inimigos estão chegando, e o mar está na frente, e é só oração. Não, estou orando, a coisa vai acontecer, estou orando. O que vocês acham? O que iria acontecer com o povo? Não, gente, pensa, vamos lá.
O que iria acontecer com o povo? Claro, Moisés, homem de Deus, estava orando. Deus deu uma estratégia. Por que que Deus fez com que Moisés, ele realmente começasse e tocasse o mar se abrisse e o povo passasse? Porque precisa de atitude. Porque senão, queridos, tudo é oração, pronto, não vou fazer mais nada. Jesus quer conquistar as nações. Jesus quer conquistar São Pedro da Aldeia. Não, eu vou só orar. Está ali. Alguém do meu lado, eu trabalho com ele. Eu só vou orar. Aí eu me torno aquele crente secreto que todo mundo conhece. Ou não conhece. E a pessoa que está do meu lado precisa de uma palavra. Precisa de uma atitude, de uma ação. Não, mas eu estou orando só. Deus quer ter relacionamento contigo para te levar às ações, para te levar às atitudes, amém, queridos? Neemias não ficou parado, só orou. Vai lá, muro, levanta, muro. Bora, muro, em nome de Jesus. Vai lá, gente, claro que não. Ele precisou, se a gente lê aqui todo o livro de Neemias, e eu aconselho, você dirigente, eu assim já li todo, e hoje revendo de novo aqui, é tremendo demais, demais esse livro. Você é líder e você é igreja, leia esse livro todo, é demais, você vai aprender muito com Neemias. Neemias orou. Neemias, ele chorou sim, mas ele logo levantou, confiou no Senhor, ele orou, mas ele arregaçou a manga. Ele, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Como diz o pastor Ralph, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou trabalhar. Eu vou agora distribuir as funções. Nós vamos trabalhar. Tem coisas, queridos, que só você pode fazer. E Deus confia em você para fazer. E Ele quer em intimidade te dar estratégia para você alcançar. Sabe por que algumas áreas na sua vida ainda não romperam? Porque você precisa ouvir de Jesus, de Deus, a estratégia para você agir. Oh, queridos, tem coisas que são tão visíveis, em que o Espírito Santo de Deus fala assim, você precisa fazer isso. E quando Ele fala, geralmente é para você agir. Não é simplesmente para você ficar orando em línguas, não é simplesmente para você ficar... Não é, queridos. Deus pode te encher a ponto de você cair no chão. Deus pode te encher a ponto de você orar em línguas, ser renovado a noite toda e acordar orando em línguas, mas no dia seguinte Ele vai dizer, faça isso, começa a agir. Deus é Deus de estratégia, amém, queridos? Quantos querem receber do Espírito Santo estratégia para reconstruir áreas na sua vida? Amém? Então essa é a noite. Então aprenda em nome de Jesus, com homens como Neemias, que sabia realmente orar, buscar de Deus, mas também era um homem de atitude. Quarta característica, Neemias tinha relacionamento íntimo mesmo com o Senhor. Era um homem que sonhava os sonhos de Deus, ou seja, já não era mais os seus desejos, já não era mais a sua vontade, já era a vontade do próprio Deus se revelando a Neemias. Ele estava totalmente voltado aos interesses de Deus. Ele estava voltado completamente àquilo que o Senhor tem feito. Poxa, pastor, eu estou vindo num grupo familiar, eu estou participando aí, eu estou vindo na igreja, mas por que as coisas ainda não romperam na minha vida? Voltando lá no primeiro capítulo, Neemias, ele se colocou no lugar do povo e pediu perdão a Deus. Havia pecado no meio do povo de Deus. Sem arrependimento, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Querido, se tem alguma área onde você ainda está com alguma dificuldade, algum pecado, você precisa se arrepender. Para que você possa ouvir claramente aquilo que Deus tem para a sua vida. E Neemias fez isso porque ele só ouviu. Ele só pôde conhecer
a maneira, a forma de como reconstruir os muros, a cidade. Primeiro, ele teve que reconstruir a confiança do povo nele e do povo em um Deus. E ele só conseguiu isso através da ação do Espírito Santo de Deus, através do próprio Deus, querido. Então é necessário, olha para quem está do outro lado e fala assim, é necessário ter intimidade com o Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado, é necessário. Diga para ele, Deus pode, Deus quer restaurar a sua vida, mas para isso é preciso ter intimidade com Ele e atitude. Aleluia! Glória a Deus! Quando Neemias começou a já estabelecer ali as estratégias para a reconstrução dos muros, alguns obstáculos aconteceram, vieram. E eu quero que você abra sua Bíblia lá, passa mais uma folha, Neemias 4, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte: quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos meus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que favorecendo sacrifícios poderão acabar com o trabalho em um dia? Será que os montões de entulhos e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmo. Que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoe o mal que eles fazem e não esqueça os seus pecados, pois insultam a nós que estamos construindo. Então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas estavam na metade de sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. O mesmo povo que Neemias encontrou com a autoestima lá embaixo, a fé lá embaixo, pecado estava cheirando mal no meio daquele povo. O mesmo povo, Neemias levou eles realmente a entender que o Deus Todo-Poderoso é um Deus justo, mas também é um Deus de misericórdia. Oh, Jesus, quantas vidas, infelizmente, dentro da própria igreja, em que o pecado já está assim tão visível. E quando eu falo de pecados, querido, eu estou falando de pecado até de, sabe, as pessoas acham que pecado são aquelas coisas gritantes que ficam visíveis. Mas você pensar mal da sua liderança é um pecado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não ter fé, se você não acredita na palavra de Deus, isso é pecado. Se você não acredita que Deus pode restituir 100 vezes mais nas suas finanças, quando você confia ela ao Senhor, você está pecando. Quando você se acha muito correto ou melhor, mas eu sou melhor do que a pastora Marta. Poxa, mas eu prego melhor que ela. Eu tenho mais entendimento que o pastor Kleber. Nós estamos aqui por misericórdia. Quem nos escolheu é o Senhor. E a certeza que nós temos é que aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la até o dia de Cristo. E a certeza que nós temos é que Deus capacita aqueles que Ele chama, e não aqueles que se acham capacitados. Nós somos dependentes de Deus, nós somos necessitados de Deus.
E nós queremos cada vez mais ser como Neemias, dependente dele, ouvir a voz dele, para buscar os projetos, os sonhos, para que São Pedro da Aldeia conheça um Deus que transforma, que restaura, que muda, que cura, um Deus de poder. Mas um Deus também que perdoa aquele que peca. Deus não ama o pecado, queridos. Deus não amou o pecado do seu povo. E o seu povo estava em ruína, em consequência, uma vida de pecado que eles tinham. Brechas foram abertas e o inimigo atacou. Qual é a área que o inimigo tem atacado na sua vida? Qual é a brecha que você tem dado? Seja na saúde, seja nas finanças. Oh, Jesus. Sabe o que? Deixa eu abrir meu coração para vocês. Domingo após domingo, eu fico assim, Senhor, e eu sei que esse é o coração do pastor Kleber. Senhor, o que nós vamos ministrar hoje? Jesus, será que as pessoas estão obedecendo ao que o Senhor tem falado dia após dia, ao coração deles? Será que as pessoas entenderam, Senhor, no domingo passado, que Jó perdeu tudo? E que o pastor Kleber ministrou aqui, que em nenhum momento Jó se levantou contra Deus, mas ele confiava que tudo que eu tenho vem de Deus, se Ele quiser tirar, Ele tem poder para isso. Mas também, se Ele quiser, Ele pode restituir em dobro, e foi assim que Jó ganhou em dobro tudo que ele tinha. Será que vocês entenderam? Será que nós entendemos? Ministração após ministração, quando a gente diz que Jó, como o pastor Kleber colocou aqui, Jó adorava a Deus em qualquer circunstância. Será que é isso que Deus tem ouvido da sua boca? Ou você tem sido como a mulher de Jó, que murmurou, murmurou, murmurou? Então, domingo após domingo, eu fico, Deus, o que nós vamos ministrar? O que mais a gente vai falar? Chegou o tempo, em nome de Jesus. Assim como Neemias, que o Espírito Santo de Deus, e eu sei que Ele está sobre mim nessa noite, Ele anda comigo, não só aqui, em todos os momentos da minha vida. Você seja um povo animado. Eu confio no Senhor e estou disposta a reconstruir, sim, o que foi destruído. Primeiro, com a atitude de buscar a Deus, de intimidade com Deus. Segundo, Senhor, não vou ficar somente chorando, eu vou ter uma atitude, eu vou ouvir sua voz e vou ter uma atitude. E se é para deixar o pecado, assim farei. Porque Jesus morreu naquela cruz para perdoar de todo o pecado e o diabo não pode mais me acusar. Haravaxaia. Querido, se você começa a estudar aqui, começa a ler, você vê que esses homens, simbolizando aqui ações do diabo, sabe como que eles atacavam o povo de Deus ali? Se você vê Sambalat, você vê aqui esses homens com palavras. Eles não usaram armas. Sabe aquela voz que vem no teu ouvido? Orar para quê? Ler a Bíblia, que nada. Você pode ligar lá na TV tal e você vai ver os 10 mandamentos. Mas ler a Bíblia para quê? Para quê que você vai ler a Bíblia se você pode ligar a TV e você vai ver a história de Davi? Nada contra, ok? Você que quer assistir história bíblica. Só eu oriento, nós orientamos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque você vai poder então discernir o que é verdadeiro e o que é ficção. Mas pelo menos você vai ter o discernimento. Amém, queridos? Leia a Bíblia, porque você vai se fortalecer. Leia a Bíblia, porque quando aquelas palavras do inimigo se levantar contra você e dizer assim, você vai morrer. Seu marido não vai voltar. Seu grupo familiar... que nada, suas finanças não vão mudar nunca, principalmente agora com essa situação financeira do Brasil, com a situação econômica aí do Brasil, aí as vozes vão começando a crescer, e à medida em que você vai alimentando, os inimigos vão destruindo os muros de dentro de você, muros da fé,
muros da ousadia. Oh, queridos, no nome de Jesus, que nessa noite você declare: Deus, alguns muros foram destruídos, mas nessa noite eu me levanto, porque eu sou escolhida do Senhor, foi pago um alto preço e eu não negocio. Não negocio minha família, não negocio minhas finanças, não negocio minha vida. Oh, no nome de Jesus, não negocie minha intimidade com Deus. Oh, Espírito Santo. Olha que interessante, queridos, lá no versículo 13, diz o seguinte, não, o 11, vamos ler o 11, do capítulo 4, para finalizar. Os nossos inimigos pensavam, olha que coisa tremenda, quando eu chegar no céu, eu quero conversar um pouco com Neemias. Neemias, você, que homem estratégico, mas era estratégico, não era por... ele tinha muito, ele era o tal, como diz, ele era o cara, não, porque ele tinha intimidade com Deus, ele ouvia de Deus. Olha o versículo 11. Os nossos inimigos pensavam que nós não defenderíamos, não poderíamos vê-lo, tá? Vamos lá. Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então também está na Bíblia, viu, queridos? Então eu armei, olha só, armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias, atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a ele e às autoridades e aos oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas, oh Deus, seus lares. Quantas vezes Deus deu armas na sua mão? Os muros foram destruídos na sua casa, na sua família, na sua vida ministerial. As armas Deus colocou para você guerrear. E você nem fez uso dela. E olha que coisa linda. Deixa eu falar para vocês. Enquanto a sociedade, enquanto o sistema desse mundo está tentando destruir a família, Deus é o Deus que usa a família para destruir todas as artimanhas do diabo. Enquanto hoje procuram denegrir a imagem da família, é exatamente a família, é na família que Deus coloca as armas para destruir todas essas, essas mentiras do diabo. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Quem atrapalhou os seus planos? Quem, queridos? Pode falar com vontade, quem? Vocês estão com medo de falar? Fala com vontade. Quem atrapalhou o plano do diabo? Deus, queridos. Quem é que atrapalha o plano do diabo que tenta se levantar contra a sua vida? Quem? Deus. A Bíblia diz que o diabo ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Destruir as obras do diabo e para dar vida e vida em abundância. Quem veio atrapalhar os projetos do diabo? Jesus! Então eu quero te dar uma boa notícia. Se até hoje, domingo, dia 22, o diabo destruiu muros na sua vida,
está se levantando com vozes, te zombando de você. Nessa noite, o Senhor se levanta, se você crer, para realmente impedir, para atrapalhar, para destruir todas as obras do diabo e restaurar os muros que foram caídos. Essa é a noite, queridos. Deus coloca sobre suas mãos armas. Deus coloca o capacete da salvação, a espada do Espírito. Deus começa a te armar, Deus começa a te equipar. E olha o que ele está dizendo, maridos, deixa eu falar algo para vocês, com muito amor e carinho. Assim como Neemias falou aqui, não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem, como Deus, o Senhor é grande e terrível. Lutem, maridos, lutem pelas suas esposas. Lutem pelos seus filhos. Lutem pelos seus lares, não negociem. Não abro mão. Deus tem um projeto para minha casa, para minha família, eu não abro mão. Eu sou o primeiro, então, a buscar de Deus. Eu quero saber, Senhor, qual é a estratégia que devo eu fazer? E nós mulheres estamos juntas. Nós também temos a nossa armadura. Deus havia atrapalhado os seus planos e então, todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. E daí em diante, metade dos homens trabalhavam, enquanto os outros ficavam de guardas. Armado com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa mão. E na outra carregava a arma. Deixa eu dizer algo para vocês. O que isso nos ensina? Em uma mão, você vai estar armado com realmente armas espirituais. Mas com a outra, eu estou trabalhando. Com uma mão, eu estou buscando de Deus. Mas com a outra, eu estou tendo atitude. Eu estou fazendo. Eu estou indo em direção ao meu milagre. Qual é o seu milagre? E todos os que trabalhavam levantavam uma espada na cintura. O vigia que devia tocar a corneta para dar o alarme ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. Oh, aleluia! Sozinho você não consegue, mas como igreja nós vamos alcançar o melhor de Deus. Oh, queridos! Nós temos ferramentas assim tremendas aqui, discipulados, né? O grupo familiar. Então, sozinho você não consegue vencer, mas juntos nós vamos chegar realmente a conquistar o milagre de Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Oh, Deus. Você pode repetir comigo? O nosso Deus lutará por nós. Você pode falar isso com toda a convicção, queridos, porque se você não acredita, você não vai dar um passo nem em direção à oração, nem em direção ao que Deus quer fazer na sua vida.